Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos começar agora uma série de palestras falando sobre ofertas, dízimos e prosperidade. Para começarmos, vamos ter uma conversar sobre oferta, dízimos e prosperidade. Para começar, tendo uma visão bíblica, podemos notar que os nossos patriarcas, eles eram prósperos. Abraão, se você estudar a história de Abraão era um mega empresário. Ele não era um empresário, ele era um mega empresário. A tal ponto que ele fez, Abraão, com seus escravos, guerra contra 5 reis. Então não é um abestalhado, um Chiquinho da vida, que iria fazer guerra contra 5 reis. Além de ele ser astrônomo e extremamente próspero em tudo que fez, Abraão, o pai da fé, ele também tinha extremas condições financeiras, a tal ponto de abrir guerra contra 5 reis de Sodoma e vencer os reis. Jacó, ele teve a sua parte penosa, onde ele sofreu, teve que lutar contra as maldições. Eu costumo dizer, Jacó foi o cara. Abraão, claro, mas Abraão não tinha maldição para quebrar, apesar do seu pai ser idólatra. Mas Jacó tinha muita maldição. Então ele teve que quebrar as maldições, teve que lutar com o anjo, teve que se legalizar, né, para depois prosperar. Mas quando Jacó disparou na prosperidade, que ele era um homem firme, você tem que ser firme naquilo que você quer. Você quer uma coisa, você tem que lutar para a coisa. Você quer ir para a direita, não vai para a esquerda, não. Se você quer ir para o centro da cidade, não vai para o bairro. Você tem que ir para o seu objetivo. Jacó era assim. Jacó ficou muito rico mesmo. Ele era um homem muito próspero. Aí temos José do Egito, governador, vice-presidente do Egito, né? E chegou a governar o Egito, maior do que ele, só Faraó. Então esse cara era muito forte. Seria um vice-presidente dos Estados Unidos, mais ou menos. Então José não era um abestalhado qualquer, ele era um homem fortíssimo, né? Então Abraão, Jacó, Isaac, os homens da Bíblia, os patriarcas, eles eram homens de muitas forças financeira e espiritual. Não estou dizendo isto que quem não tem força financeira, não tem nada espiritual, não tem nada a ver. A prosperidade para mim é um conjunto de coisas, não é uma coisa só. Quando um analfabeto aprende a ler, ele está prosperando. Quando um homem solteiro arruma uma namorada, uma esposa, está prosperando. Quando a mulher tem um filho, aquele filho é prosperidade. Então há uma visão geral. No meu canal existem vários estudos sobre prosperidade. E esse estudo específico começa com essa conversa sobre dízimos e oferta. Então Abraão, Isaac, Jacó, José, todos eles, antes da lei mosaica, eles usavam algo chamado oferta e dízimo. O dízimo tanto foi dado para Deus, quanto foi dado para anjos, tanto foi dado para outras pessoas. O dízimo e a oferta foram utilizados pelos patriarcas como forma de aliança com o mundo espiritual. Exemplo, Jacó fez o voto do dízimo muito antes de Moisés, da lei, de Malaquias. Então ele disse: se o Senhor for comigo e me livrar e me ajudar, certamente de tudo quanto ele me der, eu darei o dízimo. Então o nosso patriarca Jacó, ele fez esse voto. Então o dízimo foi utilizado como voto nas suas primeiras vezes. Vamos lá, que a gente vai contar a história do dízimo e da oferta, tá bom? Sem radicalismo, sem espetáculo, do jeito que a gente está aqui no bosque, orando a Deus e conversando. Vamos conversar sobre isso, agora é uma conversa bíblica. Então Jacó deu dízimo,
Abraão, o pai da fé, ele deu dízimo. Ele deu dízimo para Deus através dos holocaustos que ele fez, dos pactos que Abraão fez com Deus. Abraão fez vários pactos com Deus e esse pacto incluía animais, sacrifício e oferta. E um dos pactos que Abraão fez mais forte foi exatamente quando ele venceu os 5 reis de Sodoma e Gomorra. E ele pegou o que ele lucrou dessa guerra, ele deu de dízimo para Melquisedeque, um dos seres mais místicos da Bíblia. Porque uns acham que Melquisedeque é um anjo, outros acham que Melquisedeque é um patriarca, outros acham que Melquisedeque é Jesus, né? Bem, eu acho que Melquisedeque é um anjo, é um ancião que cuida desse planeta, um responsável, um guardião, ou seja, um guardião-chefe. E Abraão procurou esse rapaz, esse homem, que ele deve estar até por aqui, quem sabe ele não está na praça, né? Se você ouvir algum barulho de jovem, porque essa hora vem muito jovem da escola e passa dentro da praça, fica brincando e tal. Não se preocupe não. Mas se ligue na palavra. Então Abraão pegou e deu dízimo a esse cara, né? O dízimo, a oferta, elas servem como bênção para aqueles que dão e como bênção para aqueles que recebem. O dízimo e a oferta é muito atacado hoje nos dias atuais, atacado demais. Mas a filosofia nos leva a pensar o seguinte: se eu quero ser abençoado financeiramente por Deus, eu tenho que ter algo financeiro com Deus. Não adianta, Deus, eu quero ficar rico. E em contrapartida, eu vou te adorar, eu vou te adorar, eu vou te adorar, eu vou te adorar. Sim, Deus, eu quero muito dinheiro. Sim, em contrapartida, não, eu vou te adorar, eu vou te adorar. Não, peraí, rapaz, isso é mesquinho. Então, se Deus te dá algo, toma, meu filho, porque Deus dá. Deus, ele não tem pena de dar. Ele quer te dar um carro, quer te dar casa, quer te dar estrutura. Agora basta você gerar uma desculpa para Deus te abençoar. Então, dízimos e oferta servem como forma de gratidão. Deus, muito obrigado. Eu cheguei onde cheguei, alguma ajuda eu recebi de ti. E aqui está minha oferta, aqui está meu dízimo. Para manter a tua obra, manter a obra missionária, manter alguém pregando, se preocupando com a palavra, com a oração e não com a feira. Então, nessa maneira que você dá a oferta, você é abençoado. O dízimo é uma porta para a bênção. A oferta é uma porta para a bênção. E como eu falei, o dízimo, Abraão, Isaac e Jacó, dízimo e oferta foram dados a anjos, foram dados a Deus, foram dados a homens. Foram utilizados como forma de pacto. Se o Senhor me der uma casa, se o Senhor me der uma esposa, se o Senhor me der um lar, uma estrutura, certamente eu vou te abençoar. Eu vou abençoar a tua obra, Senhor. Porque isso é uma lei. Deus poderia fazer diferente e alimentar os sacerdotes, pregadores e servos de Deus de uma forma diferente, mas ele escolheu esta forma. Porque é o seguinte: quem é que mantém a Souza Cruz? Quem fuma. Cada cigarro que você fuma, você mantém a estrutura da Souza Cruz. Bem, quem é que mantém os cantores sertanejos, cantores de rock? Os fãs que vão para o show. Então aquela banda, a banda do Cachorro Louco, não sei nem se tem, hein? Se tiver, me perdoe. A banda do Cachorro Louco, tá, os caras doidão lá. Então aquela banda, ela é mantida pelos fãs. Yeah! Quanto é o ingresso? R$2.000. Yeah! Eu vou comprar 3 logo. O que nós percebemos é que existe um medo muito grande nas pessoas do dízimo e a oferta. O dízimo e a oferta, nessa primeira palestra, parte 1, eu quero dizer que não é obrigatório.
Você não é obrigada a dar o seu dízimo e nem a sua oferta. O dízimo existe de uma forma voluntária. Ninguém obrigou Abraão a dar o dízimo. Abraão sabia que ele queria lucro, ele queria crescer, né? E a ideia dos servos de Deus, se você estudar direitinho, você vai notar que os servos de Deus queriam as coisas assim, né? Você podia pensar em Abraão, tipo assim, de punk, zen, aí meu irmão, sou Abraão, eu sou Abraão, eu não tomo banho, eu não quero saber de dinheiro, de carro, de nada, eu durmo debaixo daquela árvore ali. Não, eu vejo o patriarca Abraão preocupado com suas posses, porque tinha muito dinheiro e muita fortuna e não tinha para quem deixar. Eu vejo o pai Abraão criando com Agar um filho, porque Sara mandou. Eu vejo o pai Abraão agindo na área da matéria e na área do espírito. Eu vejo o pai Abraão como um dos grandes empresários mundiais, se fosse hoje um grande empresário mundial. Qual seria um empresário mundial que poderia abrir guerra contra 5 países? Pense na sua cabeça, nas tripas da sua cabeça aqui, ó. Qual o empresário que você conhece que teria força, o poder, a estrutura financeira para abrir guerra contra 5 países? 5 reis. Fica até difícil de pensar, né? Mas Abraão abriu. Então, você tem que ver a estrutura financeira como bênção. Se você não tem, você vai ter. Cada um na sua força, porque isso inclui várias coisas. Eu até peço para você ver o dom de adquirir riquezas, Joilson de Assis. Eu vou colocar o link aqui, que é um estudo sobre prosperidade. Nós estamos estudando sobre oferta, dízimos e prosperidade, né? Então, a oferta, o dízimo não é obrigatório. Você não é obrigado a dar o dízimo. Você não é obrigado a dar a sua oferta. Você é incentivado. Porque se você der a sua oferta e der o seu dízimo, você será abençoado. Porque Deus não vai ficar devendo nada a ninguém. E você estará mantendo a estrutura sacerdotal da salvação. É esse o sistema que foi Deus que criou, porque Jesus Cristo, quando ele estava nesse mundo aqui, ele andava com a sacolinha. A sacolinha era onde colocava o dízimo e as ofertas. E quem era o tesoureiro, pastor? Adivinha, né? Como diz o Maduto. Judas era o tesoureiro. E de vez em quando Judas ainda metia a mão lá e tirava um dinheirinho, uma graninha lá de Jesus, né? E Jesus sabia, mas Jesus nunca detonou Judas, né? Mas quem mantinha Jesus eram aquelas mulheres que davam oferta, aquelas mulheres que davam dízimo. Quem mantinha Jesus eram aquelas mulheres, né? Então, o próprio Jesus Cristo, ele podia fazer uma reza, uma oração, e subir uma pedra de ouro, ou abrir a boca de um peixe, tinha lá um diamante, e Jesus Cristo ficar riquíssimo. Não, ele se mantinha através de oferta e dízimo. Então a oferta e dízimo é bênção, são bênção para quem dá e também para a instituição que recebe. Deixando uma observação, que os pastores que recebem dízimos e oferta, eles têm por obrigação abençoar com orações e fé aquele que abençoa a instituição dele. Ou seja, alguém diz: pastor, eu estou aqui com minha ofertinha, meu dízimo, aqui, R$10. Glória a Deus, irmão, Deus te abençoe, Deus te ilumine. É isso que o sacerdote tem que fazer. Tá certo, irmão? Me dê aí. Sim, vem cá, vamos conversar. Quer dizer, você, como sacerdote e como ofertante também, tem que perceber isso. Daquela pessoa, aquela instituição que você dá o dízimo, se ela realmente abençoa você. Porque se ela não abençoar, ela está errada. E a força do dízimo é menos. Quando Abraão venceu os reis de Sodoma, Abraão pegou todo o dinheiro que ele arrecadou, porque os homens iam para a guerra com dinheiro, né, na cueca, ia com dinheiro no bolso, ia com dinheiro na roupa, dentro da armadura. Eles não deixavam em casa, não. Então, quando perdiam, aquilo era despojo. Então, Abraão pegou os despojos
e deu o dízimo a nada mais, nada menos do que o Melquisedeque. Você tem que saber também a quem você dá o dízimo, porque se você der a uma pessoa maldizente com energia errada, em vez de essa energia te contaminar e te abençoar, essa energia vai te contaminar e colocar para baixo. Pastor, eu vendi uma casa. Quanto foi, irmão? Foi 200 mil reais, sim. Tá aqui o dízimo, mas eu só vou dar 5%, viu, pastor? Irmão, misericórdia, tem misericórdia, por isso que não vai render. Aí, meu amigo, você entrou numa sinuca de bico. Em vez do cara abençoar, vai amaldiçoar. Não, meu irmão, glória a Deus, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, eu abençoo, meu pai, esse dízimo e abençoo os anjos do Senhor. Abraão entregou o dízimo a uma pessoa de bom coração, Melquisedeque. Entregou a oferta aos anjos, a Deus. Então você tem que saber como entregar, a quem entregar, e quando fizer, faça de coração. Deus não aceita oferta se não for de coração. Lembremos do patriarca Caim e Abel. Era de costume, os patriarcas daquela época oferecerem sacrifício olhando para o jardim do Éden. Naquela época, quando se oferecia um sacrifício e era aceito, então a pessoa recebia uma dádiva, um dom, uma capacidade divina. Então, quando Abel ofereceu e foi aceito, então Abel recebeu um presente que causou inveja em Caim. Tudo indica que foram os dons espirituais, a raça sacerdotal de Abel. Então Caim ficou irado. Eu sou o primeiro filho, quem devia receber sou eu, mas Deus não aceitou meu sacrifício. E Deus falou com Caim: se você tivesse agido correto, para ti não haveria aceitação. Então ele não agiu correto, ele deu com pena, ele deu reclamando. Então se você for dar sua oferta, o seu dízimo com pena, não dê. Deus não vai te ofertar em nada. Fique guardado, bota debaixo da cama, guarde, gaste e use. É melhor do que você dar reclamando e com raiva. Mas se você for dar, dê de coração, e aquilo será uma janela para a bênção. Aquilo vai se reverter espiritualmente lá na frente em saúde, em livramento, em prosperidade, em bênção. Na questão do dízimo, não é você dar o dízimo e ficar rico. Você dá o dízimo e planta. Você dá o dízimo e estuda. Você dá o dízimo e age, abre a sua firma, aprende, cresce, aprende a profissão. Não adianta dar o dízimo e ficar dormindo em casa. O dízimo abre as portas, mas você tem que passar por dentro. E como é que você passa por dentro dessa porta? Agindo corretamente. Então eu dou o dízimo, pastor, sou agricultor, eu vou plantar maracujá, eu vou plantar tal, essa fazenda vai produzir muito. Vai, em nome de Jesus. O dízimo e a oferta também é uma chance para pactos espirituais. Você pode fazer pacto com Deus e dizer: Senhor, se minha firma se consertar, se a minha firma der certo, se meu trabalho der certo, eu vou te dar o dízimo. Se eu conseguir uma porta de emprego bacana, se eu conseguir algo maravilhoso na minha vida, eu vou te dar o dízimo. E Deus vai aceitar. Esse pacto pode até ser feito com os sacerdotes, como Abraão fez utilizando Melquisedeque. Aquela cena de Abraão com Melquisedeque, ela foi só pincelada. Então Abraão deu dízimo para Melquisedeque, mas aquilo houve muito mais coisa. Não foi Abraão chegando: ô Melquisedeque, tudo bem, Melquisedeque, tudo bem? Toma aí o dízimo, tchau, fui embora. Não, houve acordos espirituais. E também o dízimo é o seguinte: o dízimo e a oferta, você dá um dízimo e oferta ao pastor. Por exemplo, as pessoas que dão dízimo e oferta no nosso ministério, tudo quanto eu fizer de bom, essa pessoa receberá o galardão, porque ela é participante do nosso ministério. Eu estou aqui hoje no bosque, amanhã estarei no monte, depois estarei gravando, estudando, dando estudo,
atendendo as pessoas pelo telefone. Por quê? Porque tem alguém que me ajuda. Porque se alguém não pudesse e não tivesse ninguém me ajudando, eu ia fazer o quê? Não, meu amigo, eu ia abrir uma firma, ia trabalhar. E a obra de Deus? O que poderia fazer? Então, quando você ajuda a obra de Deus, você colhe tudo aquilo que a obra de Deus fizer. Uma alma que é ganha, uma pessoa que é transformada, alguém que é curado, você também receberá o galardão, o prêmio. Porque você se faz participante desse grupo. Ou seja, se alguém chega para você e diz, olha, me dê aí R$100 que eu vou matar fulano. Eu vou pegar o ônibus e vou matar fulano. Você dá os R$100, se ele matar fulano, você é cúmplice. Você favoreceu ele ir. Me dá R$100, me presta a tua arma aí. Então, você é cúmplice. Mas se alguém diz, rapaz, me dê R$100 que eu vou salvar uma pessoa ali. E eu vou organizar, consertar, pelo poder da palavra, alguém ali. Então você também é participante desse salvamento e recebe o galardão do salvamento. A Bíblia diz que todo aquele que dá um copo d'água a um profeta, em qualidade de profeta, esse alguém receberá 100 vezes mais, receberá o galardão, o prêmio. A questão financeira de Jesus, de Deus, há muitas vezes é cultural. A pessoa pensa assim, Deus quer que eu seja pobre. Se eu for rico, eu vou me desviar, eu vou raparigar. Não é bem assim, isso é cultura. Né? Não, tem que ser assim mesmo, todo mundo pobre, porque Deus prova a gente fica morrendo de fome, e Deus provando, e a gente passando fome, e Deus provando. Não, Deus não quer te provar nisso aí. Por que os suíços não passam fome? Por que a Alemanha e outros países? Porque a gente tem que passar. Cultural, cultura. Servo de Deus é aquele pobrezinho, coitado, com a calça, o sapato furado, e a calça arrombada no fundo, coitado. Não, isso aí é porque está pobre. Mas Jesus oferece condições. Quando eu era jovem e obreiro da igreja, treinando para ser evangelista, eu tinha o maior orgulho, sempre fui dizimista, o nosso ministério é dizimista. Todo dízimo que entra e oferta no nosso ministério, nós dizimamos, fazemos rituais, fazemos doações em nome das pessoas que estão dando. Então, quando eu era jovem e eu dava meu dízimo, eu ficava contente quando eu vi o pastor de paletó novo. Mas tem que ficar com raiva, mas rapaz, eu dei meu dízimo e o pastor comprou um paletó. Não, porque eu tinha orgulho do meu pastor. Se meu pastor fosse para a rádio, eu ia escutar o que queria dizer, e eu queria que ele dissesse mais bonito que todo mundo, que era o meu pastor, o meu líder. Então, o meu líder, eu não queria que ele passasse fome, eu queria que ele comesse no restaurante, que antigamente era tão difícil comer no restaurante, né? E meu dízimo fazia parte daquilo tudo. Eu me sentia fortalecido. Muitas vezes, eu digo isso para a glória de Deus, eu dava meu dízimo e ia a pé para casa. Mas eu ia a pé para casa reclamando? Não. Eu queria dar certinho, então não sobrou nada, então, pastor, aqui meu dízimo. E ele abençoava e eu ia para casa a pé. Mas eu ia nas asas da alegria e da paz. Então, faça do seu dízimo, da sua oferta, uma maneira de você legalizar bênção na sua vida. Pastor, tem que dar dízimo, pastor, tem que dar oferta, é? Não, não tem que dar. Não. Você dá se quiser. Se você quiser ser abençoado, mas pastor, se eu não der, Deus não vai amaldiçoar você. Mas o pastor fulano disse que amaldiçoou, que em Malaquias, não sei o que lá. Olha, o dízimo de Malaquias é diferente do dízimo de Abraão, Isaac e Jacó. Pastor, não diga isso, pelo amor de Deus, Ave Maria, queridas padres. Por que é diferente? Quando a história do dízimo foi crescendo, Israel foi se organizando, se criou a Casa do Tesouro. E a Casa do Tesouro era a prefeitura da sua cidade. A Casa do Tesouro mantinha a guarda, a polícia. A Casa do Tesouro tampava os buracos na rua, prefeitura.
Casa do Tesouro construiu um banheiro público, prefeitura. Então, o dízimo passou a ser, como o Estado e a religião andavam junto, então o dízimo mantinha os sacerdotes, mantinha o templo, comprava um cavalo novo para os sacerdotes, comprava um boi para sacrificar, mas também o dízimo ajeitava a rua, comprava uma porta nova para o templo, e assim o dízimo era como se fosse um imposto. Um imposto. Aqui no Brasil, nós pagamos em torno de entre 13% e 17% de impostos. Então o Estado brasileiro, ele cobra entre 13% e 17% de impostos. Então não é nem o dízimo, quase 20%. Em Israel se cobrava 10% quando o Estado e a religião andavam juntos. Então, o dízimo de Abraão, de Isaac e de Jacó eram diferentes do dízimo de Malaquias 3:10, dos livros mais novos, porque ali eles estavam falando de impostos, né? E o livro de Malaquias é muito ofensivo, né? Ele é muito tal, mas ali é a questão da lei judaica. O dízimo não pertence à lei judaica, ele foi introduzido na lei, mas ele não é propriamente da lei. O dízimo é da fé, porque ele passou a existir antes de existir Moisés. Antes de existir o Moisés. Pois bem, gente, nesse início, nesse primeiro vídeo, falando sobre dízimo, ofertas e prosperidade, aprendemos que o dízimo foi criado antes. A luz está batendo, não sei se a luz está atrapalhando. O dízimo foi criado antes da lei. E que Abraão, Isaac e Jacó, eles eram extremamente ricos. Não desprezando que não seja, porque aí é outra coisa, a salvação é outra coisa. Mas eram homens prósperos e que faziam da prosperidade um meio, de glorificar a Deus. E que a prosperidade para estes homens não era algo assim ruim, dinheiro não era mal, condições não eram mal, era bênção. Você tem que ter prosperidade como bênção. Você acredite nela. Então, aprendemos também que o dízimo e a oferta poderão ser utilizados como meios de pactos. Como Jacó fez pacto com Deus na escada dos anjos descendo e subindo em Betel, de dar o dízimo se tudo ocorresse bem. Também Abraão utilizou o dízimo nas oferendas que ele fez a Deus, os bois, os animais cortados no meio, e também com anjos, como Melquisedeque. Ele fez um acordo com Melquisedeque. E Melquisedeque, ele sabe desse acordo até os dias de hoje. O dízimo também poderia ser utilizado e dado a homens, em forma de pagamento por casamento, para ajudar e tudo mais. E que isso tudo não era algo imposto, que não existia uma lei que dizia: Abraão, você vai ter que dar o dízimo. Se você não der o dízimo, Abraão, você vai se ferrar. Não. Mas era algo proposto. Abraão queria dar o dízimo, ele procurava dar o dízimo, Ele sabia que existia algo espiritual que agia no material, e se ele queria algo material também,